Nesse vídeo eu vou trazer 5 fundos imobiliários com uma baita desconto para a gente ter uma oportunidade muito boa de aporte. Aproveitar essa crise que está tendo no mundo dos FIIs para a gente aumentar o nosso yield on cost e ter uma rentabilidade muito positiva a longo tempo. Vamos embora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Breno, eu sou apresentador desse canal, sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Para começar o vídeo eu vou trazer 5 métricas para a gente analisar os fundos imobiliários. Eu quero dizer que eu não peguei só o Investidor 10, obviamente eu peguei para saber o preço patrimonial da cota, para mostrar quanto que tem pagado ao longo desses anos, mas também eu analisei os RIs, a relação com o investidor. Então demorou um pouco para ter uma base, para ter uma resposta dos 5 fundos imobiliários mais propício ao investimento com uma maior oportunidade nesse momento. Então, eu peço que você deixe o like, compartilhe, que dê um trabalho para mim. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito produtivo para a gente. A primeira métrica que a gente vai analisar vai ser o setor. O setor eu divido em logística, híbrido, renda urbana, pode ser papel, shoppings. Então, é bom a gente ter essa diversificação, não é bom você ter um acúmulo de percentual investido em um setor específico, sabe? É bom você dividir tais aportes, diversificar a sua carteira, porque vai ter momentos que o setor, por exemplo, de logística vai estar em alta, mas o renda urbana vai estar baixa. Aí às vezes vai ter a híbrido vai estar muito baixo, mas o papel vai estar alto. Então é bom a gente se diversificar para não ter esse problema. O segundo ponto é a gestora. Cara, a gestora eu acho que é crucial para a gente investir. Tem muitas gestoras que têm um valor patrimonial muito alto, só que na minha concepção não fazem um papel muito bom, sabe? Ela não é tão transparente ou fazem emissões em momentos que não inadequados, que não deveria se preocupar com outras coisas. Então a gestora sim é um fato crucial para mim. Por exemplo, eu gosto muito da Pátria, da Quineia. Vou dar um spoiler que desses 5 fundos são 2 da Pátria e 2 da Quineia. Depois, a alavancagem e diversificação. A alavancagem é quanto que ela tem de dívida ao longo prazo. E a diversificação é a quantidade de ativos que ela tem, seja em shoppings, seja galpões logísticos, ou até mesmo renda urbana, que ele vai ter algumas lojas, participações também é crucial. E a margem de preço teto é, obviamente, essa oportunidade que a gente está tendo. Vai ter fundos que eu tenho uma margem de preço teto de 15%, vão ter outros que vai estar de 6%, mas isso é crucial também para a gente aumentar nosso yield on cost, que ao longo prazo, por exemplo, geralmente, fundos imobiliários que mais defensivos que eu estou trazendo aqui, eles não pagam muito, sabe? Tipo, eles não vão pagar 11%, não vão pagar 12% ao ano. Então, nessa oportunidade, a gente pega o fundo que paga, por exemplo, o HGLG. Ele paga geralmente 8% por ano, tá? Se a gente pegar uma oportunidade boa, nosso yield on cost pode ser de 10% ao ano. Então você vai pegar um fundo que é extremamente defensivo, de ancoragem, e você vai estar ganhando o dividendo dele de 10% ao ano, porque você conseguiu aproveitar essa crise, tá? Então esse vídeo é justamente para você conseguir essa oportunidade de ter um yield on cost, de maximizar seus lucros. Então vamos primeiro. O primeiro é o KNSC. Eu já trouxe vídeo aqui no canal, então se vocês têm curiosidade para saber o KNSC, é só clicar no card, vai estar aparecendo aqui em cima. Ele é um fundo de papel da Quineia. Ele está sendo negociado a R$ 8,11 no dia de hoje. O PVP dele é de 0,94, ou seja, está 6% descontado, com a cota dele sendo um de PVP a 8,64. Ele é da Quineia, como eu já havia falado. Ele é um fundo que ele tem tanto IPCA quanto CDI, então é muito. Serve como coringa, porque você não precisa ficar alocando seus fundos de acordo com o cenário macro do Brasil. Então, por exemplo, o KNCR, inclusive que eu botei, que ele é uma opção KNCR, ele é muito difícil estar abaixo de um PVP. Ele está abaixo hoje, só que ainda não é um desconto muito apetitoso, sabe? Ele não te cativa esse desconto que ele está tendo. Então, você pegando o KNSC, que ele tem tanto CDI quanto PCA, você aproveita esse yield on cost. Se eu não me engano, ele está pagando 12% ao ano. Você comprando agora vai chegar aos seus 13% ao ano. Ele tem tanto CDA como CD, como eu falei. Então, ele tem tanto o KNIP, que ele é um de IPCA da Quineia, quanto o KNCR 11 dentro dele. Eu vou botar aqui como a Kinea caracteriza ele. Eu acho muito fantástico esse gráfico que ele consegue resumir bastante como a Kinea espera desse fundo. Ele não é nem high grade nem high yield, mas comparado aos outros híbridos, ele é completamente high grade. É muito confuso agora eu falando isso, só que para você ver como que a Quineia, né, uma gestora fantástica, principalmente de papéis, ela consegue considerar um fundo que, na minha concepção de outros analistas, ele é defensivo, ela caracteriza como ele middle risk, sabe? Então, como tivesse um risco médio, o que não acontece porque ele é muito versátil, ele é muito flexível. Seguindo a minha carteira do investidor 10, vocês podem acompanhar que eu tenho 74 cotas do KNSC.
Eu tenho ele há basicamente um mês, então eu não consegui ainda apropriar muito essas minhas cotas, comecei a investir mais, mas eu consegui pegar num preço muito bom, comprei a 8,05, ou seja, R$ 8,05. Se não me engano, ele estava de 0,92 de PVP, então eu consegui pegar num preço muito bom. Já tô com uma valorização de 0,76, eu sei que é pouco, mas dá uma aumentadinha no Will John Coast. Eu tenho R$ 600 nele. Ele pagou 12,95 nesses últimos 12 meses. Então, meu Will John Coast está de 13,05. O segundo fundo, para ser bem sério, é o meu preferido, o HGLG. Ele é um fundo logístico da antiga Credit Suisse, agora da Pátria. Ele está sendo negociado a R$ 149. O PVP de 0,91, ou seja, está 9% descontado. O preço dele sobre o PVP1 é de R$ 163,07. A Pátria, eu não tenho nem o que falar sobre ela também. Eles conseguem fazer uma movimentação muito impecável, na minha humilde opinião. Eu tenho são os dois gestores que eu mais gosto, a Pátria Kiné, como eu havia falado. E eu não tenho nada a reclamar dela, eu tenho muita confiança nos gestores. Ele é um fundo que eu comprei pelo RI, ele tem 27 galpões, com uma alavancagem de 11,6%. É uma alavancagem até que certamente alta, só que comparado a alguns outros fundos imobiliários não espanta muito por ter galpões em zonas muito seguras. A vacância dela, como estão falando aqui, é de 6%. Como eu havia falado, são zonas muito estabelecidas, de um raio muito perto dos portos, principalmente da cidade de São Paulo. Nos últimos 12 meses, o dividend yield foi de 8,85%. Então, novamente, é um fundo imobiliário muito... Esse é o mais seguro, na minha concepção. Esse e o próximo são os mais seguros. É uma de ancoragem, é muito difícil estar descontado. Para você ter noção, meu preço teto dele é de R$ 160. Está sendo negociado a R$ 11 mais barato do que o meu preço teto. E geralmente faço meu preço teto conservador, como vocês viram. O meu preço teto é abaixo do próprio PVP igual a um deles, que é de R$ 163. Na minha carteira também investidor 10, eu tenho 11 cotas dele, com R$ 1.640 investidos. Meu preço médio é 158, ou seja, está bem perto do meu preço teto. Essa é uma oportunidade que eu tenho de abaixar. Só que eu tenho visto outras oportunidades. Recentemente eu adquiri dois fundos novos. Então, uma variação negativa de 5%, quase 6%. Um dividendo que eu falei foi de 8,85%. Meu yield on cost é de 8,34%. Ele é minha maior posição nos fundos imobiliários, então é um fundo que eu confio muito, como eu havia falado. Logístico, geralmente ele paga pouco, tá? Logístico, ele tem essa visão mais defensiva, porque os contratos são mais longos. Por exemplo, você vai pegar o Mercado Livre, ela não vai querer fazer um contrato de 1 ano de um galpão de distribuição. Ela vai fazer um contrato de 5, de 10 anos. Então, os contratos são mais longos. Por exemplo, minha terceira posição é o LVBI, também é um fundo da Pátria. Do antigo VBI, a Pátria comprou o VBI. E também está negativo, mas também não me acomoda muito. Meu preço teto do LVBI é de R$ 110. Então, por mais que tá mais barato do que meu preço médio, o meu preço médio, mesmo assim sendo mais alto que está agora, ainda é muito bom, sabe? Ele ainda é uma baita oportunidade. Então, se você está começando agora, sim, vai ter muitas oportunidades de você começar sua carteirinha agora de fundos imobiliários. Então, eu convido você a estudar mais um pouco sobre o cenário, estudar sobre os ativos, que você vai agradecer com o passar do tempo, tudo ficar mais estabilizado, não ter aproveitado tanto essa crise que você está tendo hoje. O terceiro fundo é um fundo que eu ainda não tenho, mas já está na minha mira, que é o KNRI. Ele e o HGLG são os dois fundos mais seguros que tem, no meu sentido de zagueirão de carteira. É um fundo zagueiro que faz o correto, que não inventa, vai sempre distribuir o que tem, está sempre com proprietários nele. Um fundo que busca muito essa questão de sempre fazer o básico, feijão com arroz. É um fundo híbrido, sendo negociado a R$ 131 hoje, um PVP de R$ 0,82, ou seja, está 18% descontado. O preço certo dele seria de R$ 160, ou seja, está R$ 29 mais barato que o justo dele. É da gestora Quineia, como eu havia falado, não preciso ficar prolongando isso. E tem 21 ativos, seja de galpões ou seja de escritórios. Ele é um fundo muito defensivo aqui, eu até trouxe para mostrar o quanto o fundo tão defensivo, como muitas pessoas dizem que a renda fixa está tão descontada assim. Uma vacância de praticamente nula, de 1,74%, e o dividend yield de R$ 8,12. Eu ainda não tenho, pelo fato de não ter dinheiro infinito, sabe? Recentemente eu inseri na minha carteira o KNSC11 e o HGR11,
que eu peguei muitas oportunidades nele, não podia deixar passar. E o KNRI é o próximo fundo, eu vou até trazer aqui para vocês na minha planilha de investimentos. Eu já acrescentei ele na minha planilha para comprar. A gente vai aqui na planilha de FIIs, ele já está aqui, que é um dos fundos imobiliários que eu quero ter, mas já está com R$ 0, zero dividendos, obviamente, zero rentabilidade. Então eu teria que aportar para ter uma diversificação, como eu gostaria de ser de 8% na minha carteira de fundos imobiliários. Eu teria que investir R$ 1.152. Então ainda preciso de um dinheiro, o dinheiro não é infinito, infelizmente, para aproveitar essas crises. Aqui na minha pasta de oportunidades, a gente tem o KNRI, que está sendo negociado a R$ 131 hoje. O preço justo dele, que eu boto o PVP dele mais ou menos, é de R$ 160. E minha compra forte dele é 130. Ou seja, pode ter certeza que se continuar esse valor eu vou juntar o máximo de dinheiro possível para inserir na minha carteira, porque é uma oportunidade, sabe? A gente vai pegar o gráfico dele aqui para dar uma analisada mais forte. Aqui, ó, aqui a cotação dele. No em 11 de agosto de 24, ele estava sendo negociado a R$ 156, sabe? Então, isso são 6 meses e ele caiu bastante. Se a gente pegar um ano aqui, ele chegou a ser negociado a R$ 166. Cara, mas imagina você ter um lucro, além do yield on cost aumentar, você tem um lucro de R$ 30 por cota que você tá tendo. Cara, é muito raro por isso que eu tô falando. Busca saber, busca aprender mais, estuda, que essa oportunidade que a gente tá tendo é muito boa, sabe? Eu, pra ser sincero, eu fiquei surpreso de estar sendo negociado a R$ 166. Eu sabia que foi negociado perto do PVP, mas eu não sabia que tinha extrapolado, sabe? Então, isso aqui mostra mais uma oportunidade que a gente está tendo, um fundo muito defensivo novamente. A Kiné é uma gestora muito boa, não tem que ter medo, sabe? E o quarto fundo é o caçulinha da minha carteira, o HGRU. Ele é um fundo de renda urbana, ou seja, dessas lojas que você vê na rua, seja Atacadão, seja Açaí, lojas pernambucanas. Ele está sendo negociado a R$ 111 no dia de hoje. Eu comprei ele a 111,23 centavos, mais ou menos, com desconto de 12% sobre a cota patrimonial dele. Ou seja, o valor justo dele seria de R$ 126,60. Ele é da Pátria, igual a Kineia, não preciso ficar de novo estendendo, falar sobre a Pátria. Ele tem cerca de mais de 60 ativos. Eu comecei a contar, mas eu confesso que eu vi que eram mais de 60 e eu parei. Mas basicamente ele tem as lojas pernambucanas, Açaí e Atacadão. Ele tem lojas no Rio de Janeiro, lojas em São Paulo. São lojas que estão sempre com movimento, são lojas que as pessoas têm essa rotina de comprar sempre nessas lojas. Uma alavancagem de 6% é muito baixa também. O dividend yield de 10%, bem acima do HGLG e do KNRI que eu trouxe para vocês. Na minha carteira do Investidor 10, como eu disse que ele é uma caçulinha, eu comprei só 5 cotas, que foi o que eu recebi os dividendos de janeiro, eu resolvi aportar nele. Eu comprei a 111,23 centavos, como eu havia falado. Já estou com uma variação praticamente nula de 0,33%. Ele pagou 0,57 nos últimos 12 meses e meu yield on cost está de 10,61. Eu pretendo chegar nele a mais ou menos 8% da minha carteira de fundos imobiliários. Ou seja, para eu chegar na minha cotação que eu gostaria na minha porcentagem que eu gostaria de ter realmente, eu teria que ter nele, peraí, eu teria que investir mais R$ 544. Ou seja, para eu ter mais 8% nele, falta 4% para chegar nisso. Eu teria que investir quase R$ 600 para chegar numa alocação satisfatória, como eu fundamentei para ser minha carteira, sabe? Como eu distribuí. Meus fundos mais defensivos gosto de ter 8% em cada, ou seja, vai ter o KNRI 8%, vai ter o HGRU, o HGLG, o próprio KNSC11 vai ter 8% neles. E o quinto fundo, para ser o mais óbvio possível, tinha que ser o fundo de shoppings. Os fundos imobiliários são muito conhecidos por ser fundos de shoppings, seja o HGBS11, seja o VISC11, o MOL11, o HSML11. Então a gente tem que trazer o melhor de todos, na minha opinião, que é o XPML11. É o fundo de shoppings, sendo negociado a R$ 97 no dia de hoje, quase R$ 98. O PVP 16% de desconto, ou seja, o valor justo dele seria de R$ 117 por cota. Ele é da XP, eu confesso que eu não gosto muito do R da XP, eu não vejo muita transparência. Eu procurei a alavancagem dele, eu procurei a vacância, mas eu não achei em percentuais. Então isso dificulta muito as pessoas mais leigas, mais iniciantes, a ter mais ciência do que você está investindo, sabe? Isso é a parte negativa. Mas são mais de 20 fundos, seja participações ou ativos, são shoppings
Cara, provavelmente você usa esses shoppings. São shoppings muito conhecidos, shoppings que as pessoas costumam ir. E shopping no Brasil é uma coisa muito cultural, sabe? As pessoas não deixam de ir pro shopping. Às vezes você não compra nada, mas você vai lá na praça de alimentação comprar um sorvete, vai tomar milkshake, você dá uma passeada. Então sempre gera essa renda para a gestora. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu 12,22% de dividend yield, trazendo a minha carteira novamente do investidor 10. Ele foi meu primeiro fundo imobiliário, comprei na pandemia, duas cotas. Então, minha variação nele tá muito alta de rendimento, sabe? Se você pegar 5 anos pra cá. Eu comprei tem pouco tempo algumas cotas também. Eu queria, pra ficar satisfeito, tá abaixo de R$ 100 por cota, só que mesma coisa do KNRI. O dinheiro não é infinito, sabe? Então, meu preço médio está de R$ 103. Está sendo negociado a 97,94. O meu yield on cost está de 10,62%. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, então. Eu trouxe os 5 fundos imobiliários, na minha opinião, de mais renomes e mais descontados para você estudar mais um pouco e ver se vale a pena ou não no seu perfil de investidor. Esses 5 fundos eu tenho esses 4. Esse último que eu não tenho é porque eu não tenho dinheiro ainda para aportar nele. Porque não adianta você comprar uma cota só, sabe? Você tem que aproveitar de forma verdadeira, comprando 5, 6 cotas. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido produtivo para você, que você tenha adquirido mais conhecimento, ter chegado numa resposta e que eu consiga mudar um pouco a visão de vocês, para vocês verem que o fundo imobiliário sim vale a pena. Como eu havia falado, tem fundo imobiliário que você comprar hoje, ele chegou no valor justo, vai ter R$ 30 de variação por cota, sabe? Além do dividend yield que vai pagar seus 8, 9% por ano. Então, na minha opinião, vale muito a pena essa oportunidade que a gente não vai ver tão longe, sabe? A última vez foi o impeachment da Dilma, que não é sempre que vai ter uma impeachment, não é sempre que vai ter uma pandemia. E agora tá um cenário assim, mas os fundos continuam tendo essa renda normal, sabe? Não aconteceu nada diferente. Não fechou os shoppings, sabe? Não aconteceu algo grave assim pro fundo de logística tá tão barato assim, sabe? É mais as pessoas migrando para renda fixa, mas existem essa oportunidade muito grande também nos fundos imobiliários. Então dá o like, compartilha, se inscreva no canal. Eu tô começando agora, então cada gesto que vocês fazem é muito importante para mim. Valeu?